Interativa 21 anos. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. E o programa de hoje nós vamos conversar com o delegado regional de polícia, Sandro Meiners, que é responsável por 26 delegacias em 21 municípios e vai falar um pouco sobre a violência urbana e o que tem acontecido ultimamente aqui na nossa cidade. Muito obrigada, delegado Sandro, por estar aqui na Interativa. Conta pra gente, então, desse caso inusitado na nossa cidade, de um assalto à mão armada numa pessoa que estava dentro de um carro. Bom, Silvana, prazer estar aqui. Esse caso, eu gosto de destacar que ele é um fator episódico, é uma coisa isolada. Nós nunca tivemos um fato desta natureza, desta gravidade, em que alguém, num domingo à tarde, após o almoço, estar parado num semáforo e ser abordado com tamanha violência, né? É um fato que não é da nossa realidade local. Então, esse é o primeiro fator. Um episódio isolado. A população não precisa ficar toda alarmada e toda em pânico também, Com né? certeza. Desde que o fato aconteceu, eu tenho sido indagado pelas pessoas na rua. Agora eu não posso mais parar no semáforo, a prefeitura tem que mudar, à noite o semáforo tem que ser liberado. Não chegamos a esse ponto. É um fato episódico. Aconteceu um fato isolado e provavelmente não vamos ter outros fatos, porque nós vamos elucidar esse fato aí. Nós vamos esclarecer e vamos prender essas pessoas que praticaram esse fato. Uma já foi presa logo depois e a outra vai ser presa. O que eu quero destacar nesse caso é que isso causa uma sensação de insegurança porque nós somos acostumados a andar pelas ruas tranquilos, muitas vezes desatentos, despreocupados. Os motoristas praticando muitas vezes infrações de trânsito, ficam ali manuseando seu telefone celular, consultando suas redes sociais, seu WhatsApp, e aí acabam perdendo uma questão muito importante, que é a atenção. Não só a atenção no trânsito, mas a atenção no plano da segurança pública, né? Eu acho que hoje, no momento em que nós vivemos no Brasil, nós precisamos ter atenção, nós precisamos nos cuidar, né? O que eu percebo muitas vezes, e isso não acontece só com os motoristas, acontece também com os pedestres, as pessoas vivem com o celular, em função do celular, com a sua atenção focada exclusivamente no celular. É comum, à noite, eu ando à noite pelas nossas ruas de Santa Maria e vejo as pessoas caminhando completamente distraídas, desatentas, olhando exclusivamente para o celular. Como falávamos antes do programa, se o criminoso ficar parado na esquina, a pessoa vai esbarrar nele, quer dizer, vai cair diretamente nas mãos dele. Então, as pessoas precisam ter esse cuidado maior, essa segurança pessoal, porque muitas das ações que acontecem justamente porque o criminoso vê uma oportunidade, vê uma vulnerabilidade, vê que a pessoa está desatenta e aí aproveita-se dessa situação, dessa circunstância e despoja, subtrai, rouba a vítima. Então é um fator que temos que chamar a atenção da população. E os motoristas principalmente, né? Porque além de ser infração de trânsito, nesse caso, não vou dizer que ele estava no celular, mas provavelmente estava desatento. Mas nesse caso, as pessoas comentam assim, poxa vida, e se fosse comigo, né? Num domingo de meio-dia, na Borges de Medeiros, com a Venâncio Aires, uma região assim, segura, teoricamente, perto do quartel, né? Perfeito. Então todo um cenário que toda a população se colocou no lugar. E se fosse comigo? Eu estando embretada, né? Porque tinha um carro na frente, um carro atrás, o que fazer num caso desses? O primeiro fator, quando a pessoa é roubada, quando ela é alvo de um assalto, que é a expressão popularmente utilizada, ela vai ter uma arma apontada para a sua pessoa. Eu, como policial experiente, já tenho 23 anos de casa, a polícia não aconselha ninguém a reagir a essas abordagens, por dois fatores muito importantes. O criminoso, quando rouba, muitas vezes está sob o efeito de drogas, de álcool, ele está alucinado naquele momento, às vezes com muito medo daquela situação também, está preocupado. Está com adrenalina. Está com adrenalina, acaba acionando o gatilho por qualquer razão, acaba puxando o gatilho, mesmo sem que a vítima esboce qualquer reação. Primeiro fator. Então tem que procurar acalmar o criminoso, dizer para ele, ó, calma, né? Não reagir, pedir calma, não fazer nenhum gesto brusco. O motorista está no carro, botar a mão rapidamente para soltar o cinto de segurança, o criminoso não sabe se ele vai soltar o cinto de segurança ou vai pegar uma arma, já que tem hoje, né, muitas pessoas estão andando armadas, têm autorização para andarem armadas. Então tem que ter esse cuidado. Outro fator que eu considero primordial,
Toda vez que nós temos uma fonte de perigo que se apresenta para a gente, nós vamos ter aquela chamada visão de túnel. O sujeito concentra toda a sua atenção naquele ponto, que aquele é o ponto de perigo, né? Aquela fonte de um perigo que eu estou sofrendo. E eu acabo perdendo a visão periférica, eu acabo não observando o que circunda. E o criminoso normalmente não age sozinho. O criminoso, normalmente, quando rouba, está acompanhado por mais um ou dois comparsas, está numa moto, nesse caso estava num carro. Nós não sabemos se o motorista do carro estava ou não armado, isso não é possível detectar. Não encontramos nenhuma arma com ele. Não quer dizer que ele também não possuísse uma arma. Então, obviamente que uma reação, às vezes, poderia fazer com que, se o outro indivíduo estivesse armado, ele não seria sequer visto pela vítima. Então, são acho que dois fatores que têm que ser considerados. Então, por isso do conselho da polícia, né? Não reagir, porque a reação, ela começa sempre numa situação de desvantagem. Porque quem tem o fator surpresa a seu favor, infelizmente, é o criminoso, que surpreende a vítima. Então, ele já está com uma arma na mão, a arma já está apontada. Pessoas que estão em carros, às vezes, tem um passageiro, tem um familiar dentro do carro, também são fontes de perigo. Um disparo feito em direção ao carro, mesmo que não atinja o motorista, pode atingir uma das pessoas, um dos ocupantes. Sim, neste caso específico, ele atirou. O rapaz levou uma bala no braço de graça, ele nem tinha reagido nada também, né? Olha, é uma ação que foi extremamente ousada, uma ação violenta, uma ação que merece uma resposta firme, dura por parte da polícia e depois também por parte do judiciário, no sentido da responsabilização criminal. Eu entendo que ela causou, vamos dizer assim... uma comoção, né? Uma comoção e uma preocupação muito grande. Eu mesmo, quando vi a imagem, no primeiro momento, não pode ser. Santa Maria. Não pode ser aqui isso, né? Porque isso nunca tinha acontecido desta maneira aqui em Santa Maria. Então, neste horário, numa região central da cidade, né? Ali é bairro, acho que Nossa Senhora de Fátima. Quase na frente do quartel. Quase na frente do quartel. Então, é um local em que as pessoas se sentem seguras. E outra coisa, nós aqui em Santa Maria, durante o dia, paramos no semáforo e não nos preocupamos com essa questão. Já quem vive nos grandes centros urbanos do Brasil, ou até na região metropolitana de Porto Alegre, já passa a ter uma preocupação. Eu, quando estou lá, estou no semáforo, estou atento. Estou sempre observando, porque a gente sabe que essa ação costuma acontecer naqueles locais. Mas vai fazer o quê? Se tem um carro na tua frente, um carro atrás, é uma ação muito ousada. O motorista se sentiu ali, com certeza, embretado. Ele se sentiu ali preso naquele fluxo de trânsito, ele não tinha como sair. Poderia ter arrancado, se ele arrancasse, talvez o sujeito efetuasse outros disparos, poderia... Né, são várias as situações que a gente já viu, pessoas serem alvejadas por disparos porque tentaram fugir de um roubo, de uma ação. Então é muito perigoso. O conselho que a gente dá é para preservar vidas. A pessoa que leva um tiro, ele pode ter consequências trágicas. Claro. Se não tirar a vida da pessoa, pode causar uma lesão grave, pode causar alguma coisa irreversível, inclusive. Então, a vida é uma só. O patrimônio se busca, se conquista, claro, se repõe. E agora, o segundo momento, porque eu acho que isso também é bem importante. O que vai acontecer com esses dois bandidos que vão ser presos? Eles podem ainda daqui a pouco recorrerem e ficarem em liberdade? Porque aí vem a questão da impunidade, né, delegado? Que a sociedade está tão cansada, né, desses bandidos retornarem e cometerem os mesmos crimes. É bem reincidente isso, né? O que acontece? Nesse fato, nós vamos ter aqui um latrocínio na forma tentada, né? Esse é o enquadramento que se dá para esse fato, porque o objetivo era para roubar e quase mataram a vítima em função disso. Né? Um disparo pegou no braço... Podia ter pego no coração. Podia ter pego no coração, pegou no braço direito da vítima. Né? Então, nessa situação, o que nós vamos usar? Enquadramos nesse caso. Isso é um crime hediondo. Para os crimes hediondos, a resposta é um pouco mais enérgica, uma resposta mais firme. Ótimo. Os sujeitos vão ficar um tempo maior presos. A pena para o latrocínio é 20 a 30 anos. Quando ele é na forma tentada, ele vai ter uma redução de 1 a 2 terços. Então, eles vão pegar uma pena considerável, certamente, pela gravidade do fato, né, pelo que poderia ter gerado. Então, nesse sentido, a população pode ficar calma, que dificilmente essas pessoas vão ganhar a liberdade. Né? O nosso maior foco, tão logo o fato aconteceu, era o quê? Prender os autores, identificá-los e prendê-los. Um em 2 horas estava preso, né? O outro... Já está quase. Já está quase. Então, nós estamos dando essa resposta rápida. Agora, um segundo passo, um bom inquérito, colher provas, entender a mecânica dos fatos. Por que aquele veículo? Por que aquele local? Qual era o motivo que levou os indivíduos a tentarem roubar aquele carro? O que fariam com o carro?
caso o tivessem levado. Não o levaram certamente por imperícia do criminoso, mas às vezes o próprio nervosismo fez com que ele não conseguisse. Ele ficou 25 segundos, eu cronometrei isso, ele ficou 25 segundos dentro do carro tentando dar partida e não conseguiu. E aí fugiu desesperadamente do local, porque sabia, obviamente, que estavam perdendo muito tempo ali naquela ação, né? Então, a imperícia dele fez com que ele não conseguisse levar, felizmente, né? Quando nós conseguirmos depois ouvir a vítima com calma, a gente vai entender um pouquinho mais dessas questões. Mas ao que tudo indica, é uma ação de inopino, escolheram aquele alvo aleatoriamente e o atacaram. Então, os próximos passos são para esclarecer essas questões, que isso é muito importante para nós também, né? E mais, né? Saber de onde vinham, onde estavam, se já praticaram outros crimes parecidos, não em Santa Maria, mas talvez em outros lugares, né? O fato do indivíduo, mesmo com a imagem, veja bem, naquele momento a gente já conseguiu uma imagem do rosto dele. Essa imagem do rosto foi divulgada em redes sociais, em todas as mídias, imprensa. E mesmo assim, informações não aportaram, porque quando a gente tem um crime que a gente pega o rosto do criminoso, tão logo a gente divulga essa imagem, as informações chegam muito rapidamente. Sempre tem alguém que conhece. Quando a pessoa não é da cidade, aí obviamente que a gente encontra uma dificuldade maior de receber uma denúncia, de receber uma informação, porque a pessoa não é conhecida. Então a gente tem que ver se isso já é um modus operandi, se as pessoas já praticavam esse tipo de crime em outro lugar, talvez alguém da região metropolitana com essa expertise, com antecedentes por isso, para ter uma ousadia de fazer uma ação de cara limpa, né? Meio-dia de um domingo. Meio-dia de um domingo, numa região central da cidade de Santa Maria. Eu acho que... Embaixo, felizmente, o cercamento eletrônico foi fundamental. Pois eu ia entrar nesse aspecto agora. O cercamento eletrônico foi fundamental para identificar e agora também a gente vai conseguir fazer um trabalho de equipe, né? Exatamente. Nós temos hoje, Silvana, 970 câmeras instaladas em Santa Maria. Isso permite fazer um rastreamento, né? Do que a pessoa fez, por onde passou, por onde andou. É isso que nós vamos buscar. Felizmente a câmera pegou não só o rosto dele, mas a placa do veículo que eles utilizaram para o crime, que era um veículo pertencente a outro indivíduo, que infelizmente um estudante de direito, enfim, que é uma coisa que choca um pouco a gente, né? Se espera de uma pessoa dessas algo mais e ela está aí cometendo um roubo, que é uma ação criminosa violenta, né? Hedionda. Né? E como é que estão os números dos roubos aqui em Santa Maria? Bom, o que acontece? Que momento nós vivemos hoje? Um momento pós-pandêmico, se é que nós podemos dizer que a pandemia já terminou, né? A vida volta ao normal, universidade funcionando, serviços funcionando. Santa Maria é uma cidade prestadora de serviços. Existe uma população flutuante aí de 20, 30 mil pessoas circulando pelas nossas ruas. Os estudantes voltaram para a cidade, então aumentou o fluxo de pessoas. Por conseguinte, aumentou também o número de roubos a pedestre, muito também, volto a dizer, por descuido das próprias vítimas, que acabam facilitando e proporcionando que sejam alvo de ações criminosas. Os roubos a estabelecimentos comerciais também aumentaram um pouco, porque outro fator que é importante, durante o período considerado pandemia, os presos não tinham direito de sair do estabelecimento prisional, agora reconquistaram esses direitos, portanto saem de lá aos borbotões, às vezes 70, 80 presos, para passar uma semana na rua. É um direito, não é o juiz que está criando nada, não, é um direito estipulado pela lei de execução penal. Cabe ao juiz tão somente exigir o cumprimento das regras básicas para isso e autorizar o dia em que eles vão ter o gozo do benefício. E eles estão saindo. Infelizmente, coincidiu com o aumento do nosso roubo a estabelecimento comercial. Começaram a sair, os roubos aumentaram um pouco. Não que nós tenhamos alguma coisa alarmante, não, muito pelo contrário. Os números são bem ainda módicos para uma cidade do porte de Santa Maria. Todavia, nós monitoramos os dados, nós monitoramos as estatísticas, nós sentamos com todas as forças de segurança, a Brigada Militar, sentamos com a SUSEP, né, com o Instituto Geral de Perícias, conversamos sobre os dados, analisamos e traçamos estratégias de trabalho. Então a gente está sempre monitorando isso e a gente consegue perceber essas questões quando a gente faz essa análise, essas coincidências, né? Então, obviamente que a atenção é sempre importante, mas cuidado, né? O roubo, eu sempre alerto. E na análise de vocês, esses roubos, esses pequenos furtos, são de pessoas que já praticavam ou são novos infratores? O roubo a pedestre, o roubo a estabelecimento comercial, o roubo de veículo, a residência, normalmente são pessoas que já praticaram crimes anteriores.
Normalmente, quando nós prendemos um autor de roubo, a gente desvenda 4, 5, 6, 7 fatos. Né? Isso é normal. O criminoso que rouba, eu costumo dizer isso, ele só para quando a polícia o prender. Ele só vai parar a sua saga criminosa quando for preso. Então, ele tem que ser localizado logo, tem que ser preso, porque não para e é sempre um crescente. E toda vez que uma pessoa aponta uma arma, entra numa casa, entra num estabelecimento comercial, pega um pedestre na rua ou um veículo, aponta uma arma para uma pessoa, nós temos ali uma fonte geradora de um grande risco para a vida das pessoas. O que é um roubo se transforma num latrocínio em fração de segundos. Então é muito importante, né, a gente combater firmemente esse tipo de ação, porque o criminoso precisa ser parado. Né, e aquela sensação de impunidade, né, que as pessoas às vezes têm, ela não pode pairar ou não pode existir, não por culpa da polícia. Né? A polícia prende muito, prende e prende rápido. Né? E a gente tem visto isso, nunca se prendeu tanto, Silvana, como nos últimos anos. Esse ano, então, é impressionante o que nós aprendemos, o número de armas que nós aprendemos, porque os criminosos têm muitas armas nas ruas. Só que a gente vê uma situação que é triste de falar, que a polícia age rapidamente, mas às vezes a justiça solta rapidamente da mesma forma, né? Muitas vezes todo esse trabalho que a polícia faz de prender rapidamente, eles conseguem através de liminares, né, uma prisão domiciliar ou uma redução de pena ou era réu primário, e isso que nos deixa muitas vezes desconfortáveis, porque essas pessoas estão aqui na rua conosco, né? Muitas vezes pedindo dinheiro na rua, daqui a pouco tu não sabe se é um pedinte ou se é uma pessoa que está só monitorando, se é uma mulher que está sozinha no carro, ou se é, enfim, a gente sabe quais são as vulnerabilidades, né? O que nós temos hoje? Nós temos um sistema prisional convulsionado, superlotado. Então o que acontece? Antigamente, pessoas que praticavam fatos menos graves ficavam presas. Hoje o juiz ele tem quase uma escolha de Sofia, né? Ele tem que escolher se vai deixar preso o autor do roubo, ou o autor do homicídio, ou o autor do furto. Ele tem que fazer uma escolha, porque não tem lugar para todos, infelizmente. Então há um déficit de vagas no sistema carcerário, há um déficit de estabelecimentos prisionais para abranger a verdadeira massa que precisaria estar lá, porque o criminoso que é perigoso, ele precisa ser segregado, ele precisa ser retirado do convívio social. Não que isso vá resolver o problema, porque infelizmente o sistema não ressocializa essa pessoa, não recupera essa pessoa para voltar a conviver dentro das regras do jogo, dentro das regras... Ele já vive no mundo paralelo, né? Exatamente, do convívio social necessário, né? Todavia, o que nós precisamos? Nós precisamos resolver. A sociedade não pode ficar à mercê de algumas pessoas. Então, o trabalho da polícia é muito focado no prender mesmo. Efetivamente, é para dar resposta. Até para o criminoso saber que tem consequências do seu agir. Ele precisa saber que ele está sendo observado, está sendo monitorado, que ele é alvo do Estado, no sentido de que, se ele ataca a sociedade, ele vai ser atacado pela polícia, ele vai ser combatido pela polícia. Essa é a maneira de a gente combater a criminalidade. Todavia, eu sei que é difícil, claro que alguns juízes são mais lenientes, alguns juízes são mais, vamos dizer assim, têm uma visão mais garantista do mundo, que o indivíduo é vítima da sociedade, do sistema. Até algumas pessoas são, mas a imensa maioria das pessoas que cometem os crimes graves, essas não. Essas muitas vezes estão ali por drogadição. Esse é o ponto que eu ia chegar agora, né? E isso eu acho que é uma doença social que está atingindo várias camadas sociais. Então a droga faz com que aumente a violência, né? A violência, o tráfico, crimes de gangues. E isso a gente tem visto aqui em Santa Maria também, né, delegado? Com certeza. Santa Maria é uma cidade altamente consumidora de drogas. Onde tem um alto consumo de drogas, tem muito traficante. Interessa as facções criminosas, as organizações criminosas, que trazem embutidas uma violência muito grande. Isso é uma simbiose. O indivíduo que trafica, ele precisa muitas vezes de dinheiro para investir no seu negócio. Da onde vem esse dinheiro? Vem da venda de drogas, mas às vezes vem de ações violentas, vem do roubo, né? Que o dinheiro, o proveito criminoso daquela ação é investido naquela outra ação ilícita. O criminoso que usa drogas, muitas vezes o vício é caro e ele precisa pagar esse vício, ele precisa sustentar esse vício e ele vai roubar para poder ter dinheiro, porque... eu vi um comentário do Enéas, falecido Enéas, que dizia assim, o drogado, ele precisa da droga, por que ele não vai lá e rouba direto do traficante? Por que ele não rouba direto? Porque o traficante está armado.
não é? Então ele tem que roubar de outros para conseguir comprar. Então é uma situação muito delicada que nós vemos. Inclusive teve um caso de um assassinato aqui num barzinho no centro, na Serafim Palandro, que também nos chocou na época. Com certeza. Que é uma região central também, onde muitos jovens universitários estão ali. E eu acho que essa relação também era envolvendo o crime das drogas. Pelo que eu soube, tinha um envolvimento ali de droga. Já tinha um envolvimento daquelas pessoas, já tinham tido um conflito anterior, já havia uma promessa e ameaças anteriores, e aí acabaram culminando naquela morte. E de novo, né, estudantes universitários, que tu diz, meu Deus do céu. Mas um deles, o que morreu, tinha uma farta folha de antecedentes criminais. Então já não era uma pessoa ligada ao mundo da criminalidade. E isso que eu queria dizer, o que nós temos visto, Silvana, aqui em Santa Maria? As pessoas estão morrendo e a sociedade olha muito o fator segurança pelo número de homicídios. As pessoas que estão morrendo, na sua imensa maioria, são pessoas ligadas ao mundo da criminalidade, ligadas ao tráfico de drogas. Elas entram no mundo do crime e aí elas passam a colocar a sua vida em risco. Não é o cidadão de bem, não é o trabalhador que está morrendo. Quem está morrendo é quem optou, quem escolheu se envolver com facções, quem optou pelo tráfico de drogas. Porque esse rapaz, o comentário foi na época também, que vários outros estudantes estavam ali e foi ali a mão armada. Foi uma coisa chocante, eu podia estar lá, eu podia estar com as minhas filhas ali, e isso dá de novo essa sensação de pânico, de dizer, não tem mais segurança. Só que não, eram cartinhas marcadas, era uma situação específica que ele poderia estar em qualquer outro lugar. Mas aí que tem o detalhe, aí vem o que acontece como um reflexo decorrente disso, né? Vamos dizer assim, um efeito colateral dessa violência. Ela acontece em qualquer lugar. O criminoso, quando quer matar alguém, o criminoso, quando quer praticar alguma ação, ele não escolhe muito o local para praticar. É meio pelo princípio da oportunidade. Ele quer pegar o seu alvo desatento. Então, um alvo desatento pode ser o sujeito sentado num barzinho, em qualquer lugar da cidade, porque ele vai estar distraído lá e vai ser um alvo fácil da ação criminosa. Então, esse é um fator que nós temos que levar em consideração. Então, voltando naquela questão, sociedade altamente consumidora proporciona que nós tenhamos um ambiente de violência. Então, a sociedade tem uma grande parcela de culpa nessa violência que chegou em Santa Maria há alguns anos. Nós não tínhamos essa violência. Em que pese nós darmos resposta, e eu te digo uma coisa, Silvana, em 2019, por exemplo, nós elucidamos todos os homicídios que aconteceram, 100%. Isso não existe nos Estados Unidos, não existe na Inglaterra, não existe na Europa. Todos os casos esclarecidos. Agora, claro, nós tivemos 46. Esse ano nós já estamos com 38 e nós não chegamos nem na metade do ano. Então nós estamos tendo dificuldade de dar vazão aos recursos. Mas a grande maioria é vinculada ao tráfico de drogas. Exatamente. A metade, no mínimo, é vinculada. E o resto decorre muitas vezes do seguinte fator. Um fato desencadeia outro, ou outros, né? Porque o sujeito mata um daqui, que daí quer matar um do outro grupo rival, e por conseguinte as vinganças que vão acontecendo, e os desentendimentos, e a busca de espaço por venda de drogas, a busca de territórios. É uma doença. Né? Disputa de pontos. É muito grave isso. Mas isso tudo, esse problema é financiado pela própria sociedade. Então, a polícia faz um trabalho, mas é difícil combater algo que não vai ter fim, porque a sociedade vai continuar consumindo, vai continuar retroalimentando um mercado ilícito que vai trazer pessoas violentas, que vai trazer cada vez mais armas, não a arma na mão do cidadão de bem que vai lá e pede autorização do Estado, do criminoso. Exatamente. Do criminoso. Esse é um ponto que tem sido discutido na política e se politizou isto, mas na realidade, se as pessoas de bem, porque hoje, para eu ter porte de arma, eu tenho que fazer um psicotécnico, eu tenho que fazer exames, enfim, eu tenho toda uma burocracia para que eu possa ter o porte de arma. O bandido pode estar lá chapado, doidão, e ele consegue a arma. E ele está na rua, e ele daqui a pouco entra na tua casa, e aí ele entra porque sabe que a grande parte da população não está protegida, né? E não tem como deixar um policial na frente de cada estabelecimento comercial. Não existe. Não existe isso. Isso é uma coisa utópica, né? Para isso a gente já tem os sistemas de vídeo monitoramento, de cercamento, porque nunca teremos um policial em cada esquina. Não existe. Isso é uma coisa que jamais vai acontecer. Então nós temos que ampliar o olhar do Estado. Como é que nós ampliamos o olhar do Estado? Instalando sistemas de vídeo monitoramento, de cercamento eletrônico. Assim nós conseguimos abranger com um menor efetivo um número maior de locais e, obviamente, trabalhar com inteligência, com tecnologia para dar essa resposta. Investigação qualificada, né, que é a fundamental, né? Se nós não tivermos uma investigação qualificada, se não tivermos bons inquéritos, boas investigações, nós não vamos conseguir responsabilizar os criminosos.
Então, isso é uma coisa fundamental. E nós trabalhamos muito. Olha, eu estou impressionado com a quantidade de prisões que fizemos, com a quantidade de investigações e operações que são realizadas, não só nós, a Brigada Militar também, e mesmo assim a gente vê uma criminalidade, né, acontecendo, em alguns indicadores aumentando, e isso nos preocupa. Justamente porque enquanto nós não cercearmos essa questão do tráfico, nós vamos ter sérios problemas em relação a isso. E como nós resolveríamos isso, na sua opinião? Bom, são alguns fatores. Talvez vai chegar um momento que nós vamos ter que pensar se não é o caso de liberar algum tipo de substância para a sociedade, ter algum tipo de liberação, a maconha deixar de ser uma droga ilícita, porque essa guerra às drogas, nós não vamos acabar com ela nunca. Há quantas décadas nós estamos combatendo isso sem uma resposta efetiva, sem um resultado efetivo? Porque é um mercado muito lucrativo, né? Exatamente. E um público, né? Veja bem, a oferta, ela é relativa à demanda, né? A procura, né, vai gerar a oferta do produto, né? Eu já tive experiências pretéritas aqui que a gente fazia grandes apreensões e muitas apreensões em curto espaço de tempo. A droga desaparecia das ruas e o que acontecia? Aumentava de preço. Aí tem uma fatia da população que não tem problema com o aumento do preço da droga, vai continuar consumindo. Mas a maconha não vai gerar esse tipo de violência, desse tipo de violência, né? Eu sou leiga nesse aspecto, mas eu acredito que essas drogas, esses atos violentos, devem ser outras drogas, cocaína, crack, outras drogas. Mas veja bem, tudo começa, a imensa maioria dos usuários de droga começaram com o uso da maconha e aí migraram para drogas mais fortes. Não vou dizer que isso vai resolver o problema. Não é. Eu estou dizendo que talvez possa ser uma coisa a ser pensada. Agora, já vou dizer uma coisa. Se vamos pensar em liberar, por exemplo, a maconha, nós não podemos tributá-la. Senão vai acontecer o que acontece com o cigarro. Hoje, 50% do cigarro consumido no Brasil é fruto do contrabando, da pirataria. Então, obviamente, que se nós tributarmos isso, a maconha vai ficar cara, e grande parcela da população continuará buscando o traficante para consumir a sua maconha. Então o traficante se alimenta desse mercado. Então nós temos que pensar, nós temos uma fronteira enorme, o Brasil não consegue fechar suas fronteiras, né? São milhares de quilômetros com países produtores de drogas, né? Paraguai, Colômbia, Peru, enfim. Nós não temos como, né, Bolívia, nós não temos como fechar as fronteiras com esses países. E quando não entra por ali, entra pelo Uruguai, entra pela Argentina, que são corredores para essa questão. Então existe uma grande logística. O tráfico de drogas movimenta milhões e milhões e milhões de dólares, ou até bilhões talvez, todos os anos. O crime organizado há quem estime que o PIB do crime organizado hoje no mundo seja o PIB da Alemanha, por exemplo. Meu Deus! Então é algo estarrecedor. Então como combater isso? Nós vamos ter que pensar diferente, nós precisamos de uma política pública, nós precisamos de saúde pública, nós precisamos apoiar essas pessoas que são usuárias de drogas, essas pessoas que causam esses danos aí que nós temos, furtos de tampas de bueiro, de fios que são comercializados, são moradores de rua muitas vezes, em situação de total miserabilidade, né, abaixo da linha da miséria, né? Que acabam fazendo isso para quê? Sustentar os seus pequenos vícios, né? Mas sobrevivem disso. Mas por trás deles existe quem? Um receptador, que se aproveita dessa situação para ganhar dinheiro em cima dessa pobreza. E essa questão, por exemplo, o crack, né? O crack, a pessoa que entra no crack, ela consegue sair? É difícil. Porque é uma doença que, na realidade, a pessoa sai, ela perde totalmente o seu controle emocional, ela vive para sustentar esse vício. A gente vê as cracolândias, né, em Porto Alegre, em São Paulo, são zumbis, é uma nova geração de pessoas. Como fazer, se isso é uma doença social, elas não vão mais conseguir ser inseridas na sociedade? O Estado vai ter que manter? O problema do crack é que ele acaba com qualquer capacidade laborativa, acaba com o juízo crítico, acaba com a capacidade da pessoa ter alguma produção de alguma coisa. Ela não vai servir para mais nada. Ela vai viver exclusivamente em função do seu vício, da sua dependência. Para resolver esse problema é só com saúde pública. Não é com medidas policiais, não é com ações judiciais, é com saúde pública, assistência social, é tentar criar oportunidades para que essas pessoas saiam desse meio. Esse é um fator. Depois que as drogas chegam, que os traficantes se instalam, obviamente que é muito mais difícil a gente acabar com esse comércio. Então, como é que nós vamos combater isso?
Sinceramente, eu ainda não sei qual é a melhor solução. Porque os países que de alguma maneira também liberaram, o Uruguai fez uma espécie de liberação da maconha e veio embutido nisso um aumento do tráfico de outras drogas, como a cocaína, como o crack, que eles não tinham lá, mas que por existir uma espécie de liberação, algumas drogas acabam se aproveitando, os traficantes acabam se aproveitando dessa política liberatória e injetando mais drogas lá, porque queria ter um turismo em busca de drogas, né? Tem gente que vai para o Uruguai fazer turismo canábico. A pergunta é o seguinte, não vendem maconha para estrangeiros lá no Uruguai e as pessoas vão lá fazer um turismo canábico. Quem é que está vendendo essa droga para essas pessoas? São os traficantes, não é o Estado, não é uma empresa, não é alguém com autorização estatal. Então há que se pensar o que vamos fazer. Agora não vamos resolver o problema com polícia, não é prendendo essas pessoas que nós vamos para o sistema prisional, vão ter acesso a drogas, vão continuar consumindo drogas, vão virar mão de obra das facções criminosas que infelizmente dominam o sistema prisional brasileiro e aí obviamente acabam muitas vezes se tornando mais perigosas e mais nocivas do que elas eram antes de entrar no sistema prisional. Então, são vários os fatores, que é um alerta, né? Eu acho que é um alerta importante, principalmente hoje os adolescentes, né? Os adolescentes que são muito vulneráveis, mas a gente sabe de casos de adultos que entraram depois de vida constituída, trabalhadores e que resolveram experimentar porque ou entraram numa depressão. Eu sei de casos aqui em Santa Maria de trabalhadores que foram lá com 50 anos experimentar a droga e estragaram toda a família, estragaram toda a sua trajetória profissional porque vício irreversível. Então fazer um trabalho de prevenção, de família, de valores, é um trabalho bem de formiguinha, né? Que teria que ser feito. Eu acho que tudo começa na educação. A base de todo esse processo é a educação. Nós temos que investir nas crianças. Algumas gerações já estão praticamente perdidas, infelizmente tem que dizer isso. Nós temos que investir nas crianças para que daqui a 10 ou 20 anos nós vamos ter adolescentes saudáveis, conscientes, né? Que vão ter uma dimensão exata do que se trata o problema das drogas, quais são os malefícios que isso traz para a família, para o indivíduo, para a sociedade. Nós temos que educar as nossas crianças para que elas entendam isso. E, infelizmente, eu não vejo essa preocupação. Por quê? Porque, infelizmente, quem pode fazer isso, quem tem a caneta na mão, são os políticos. E os políticos são muito imediatistas. Eles querem medidas em que os louros das suas ações sejam colhidos em curto espaço de tempo, em breve espaço de tempo. E não é isso que acontece, né? A mudança geracional, ela depende de uma década, ou 2, ou 3, até que nós vamos ter um mundo diferente. Então, automaticamente, a solução vai começar hoje para ter, vai começar a ser plantada hoje para ser colhida daqui a 15, 20 anos. Infelizmente, os políticos não se interessam, já não vão estar mais aqui. Teve uma proposta no Congresso, eu não sei quem era o deputado que propôs, de fazer exame toxicológico nos estudantes de escolas de universidades públicas. Não sei se passou esse projeto. E aí teve muita crítica, e teve muita crítica e tal, porque a discussão era justamente essa, tu tem uma vaga numa universidade pública, né, e daqui a pouco se tu já tá vivendo, né, porque a gente sabe de alunos que fazem uma faculdade, 2 faculdades, 3 faculdades, 4 faculdades, estão 15 anos dentro da universidade e não terminam nunca. Profissão estudante, né, e isso é um problema muito sério e que a gente sabe que tem aqui, inclusive em Santa Maria, na nossa UFSM. Então, é uma forma também de valorizar a educação, valorizar essa oportunidade, né, que é dada para a pessoa e daqui a pouco ela não está dando esse valor. Eu acho que se criou muito, e nesse ambiente universitário tem muito consumo de maconha, é aí que eu quero chegar num ponto. Se criou uma ideia, se difundiu uma ideia de que ela não faz mal para a saúde. Ela faz tão mal, ou mais mal do que o cigarro. A maconha que é consumida no Brasil, onde é que ela é produzida? Ela é produzida na Colômbia, ela é produzida... Não. Bolívia, Paraguai, não sabemos. Normalmente é no Paraguai e na Bolívia que chega aqui, mais do Paraguai. Essa maconha, como é que ela chega aqui? Como é que é a produção dessa maconha para chegar no seu consumidor? Aonde ela foi armazenada? Como é que ela foi transportada? Que substâncias foram adicionadas a ela antes de ser entregue para o seu usuário? Ninguém sabe disso. Então as pessoas estão consumindo um produto que não tem a mínima qualidade, o mínimo controle, que podem contrair outras doenças, que podem ter os mesmos problemas dos usuários do cigarro, ou piores problemas, mas se difundiu uma ideia que ela não é nociva para a saúde. Não, ela é muito nociva. Então, os
os defensores dessa ideia, obviamente, levantam uma bandeira sobre a legalização, sobre a liberação. Todavia, não sabemos se essa é a melhor solução. Agora eu digo, se porventura, em alguma medida, o governo, o Congresso Nacional, o próprio Supremo que está votando a questão da descriminalização da maconha num processo lento lá, né? Se chegarem a essa solução, se nós não pensarmos bem como isso vai ser feito, nós vamos piorar o cenário que hoje existe. Então nós temos que pensar bem. As soluções têm que ser pensadas. Não adianta nós ficarmos nessa guerra eternamente, mas nós temos que pensar soluções que sejam plausíveis, que sejam aplicáveis, que sejam exequíveis. Não basta um canetaço, não basta uma medida populista, simbólica, né? Nós precisamos de medidas e uma conscientização efetivas. De cada família, né? De cada família. Eu acho que a questão educacional hoje, e aí tem um problema, as nossas famílias, de certa maneira, talvez a pandemia possa resgatar um pouco disso. Havia um certo fracasso no processo educacional familiar. Porque a gente aprende os valores, a gente aprende muita coisa com os nossos pais. Na medida em que os nossos pais não estão presentes e os filhos estão soltos, estão sozinhos, estão conectados à internet, nas redes sociais, com o telefone nas suas mãos, tendo acesso a um manancial de informações que estão disponíveis, sem nenhum filtro, sem nenhum controle, sem nenhuma fiscalização, obviamente que eles estão sendo educados não pelos pais, eles estão sendo educados pelo que eles consomem. Formando personalidade com um mundo imaginário da internet. Estão consumindo informações, sabe-se lá de onde. Exatamente. E com que finalidade, com que objetivo. Então esse é o primeiro aspecto a ser pensado. Então, não adianta querer, e acho que antes da pandemia tinha uma ideia, né, que quem tinha que educar, quem tinha que ensinar era a escola, eram os professores. Acho que os pais se depararam com uma questão na pandemia que é papel deles e que eles têm que fazer alguma coisa, porque senão vão perder os seus filhos logo. Então é fundamental a gente pensar nesse processo. E eu vou falar enquanto mãe, tá? A gente vê de várias tragédias que já aconteceram, vou falar até da Kiss, muitos pais nunca sabiam como era o espaço da Kiss, muitos pais não sabem onde os filhos andam, muitos pais não sabem o que eles consomem, e é um exemplo para a gente dizer, poxa vida, acompanhar mais os filhos é trabalhoso, é complicado. Claro. Muitas vezes o adolescente já não quer mais que o pai esteja junto nas festinhas, nas junções, porque o pai é aquela figura, né? Repressora. Retrógrada. Mas é uma situação muito importante que eu vejo que os pais precisam ter um pulso mais firme, ter um controle maior, porque o não é muito importante, inclusive para a formação de caráter. Porque hoje está nós vemos uma geração que tudo pode. Qualquer frustração, é proibida a frustração no adolescente. E é isso que às vezes acaba caindo ou na depressão, ou nas drogas, ou entrando nesses grupos, porque a manada vai levando, né? A gente sabe que o próprio psique do adolescente faz isso. E aí nós vemos famílias boas, pessoas que têm acesso à universidade e que acabam caindo nessas situações por uma modinha, né? Por um efeito de modinha. Então, por isso eu digo, a importância dos pais estarem juntos, acompanhando, vendo quais são os ambientes que os filhos frequentam, ver quem são as pessoas que frequentam, quais são as famílias, quais são os valores. Isso é trabalhoso, né, Sandro? Com certeza. É muito trabalhoso. Mas isso é obrigação dos pais, isso é dever dos pais. E muitos pais são negligentes e omissos nessa fiscalização, nesse controle. Acham que se vão pagar a faculdade, pagar o colégio, já estão fazendo com a sua parte. Não é suficiente, né? E o indivíduo, para forjar o seu caráter, ele precisa do não, ele precisa do limite. A gente não vive numa sociedade em que eu posso fazer o que eu quero. Está muito assim hoje, né? Não, eu posso fazer o que é um direito meu, desde que o que eu estou fazendo não afete o direito de outra pessoa. Exato. O meu limite esbarra no direito de outra pessoa. Então nós precisamos dizer não, nós precisamos impor limites e nós precisamos ter sanções para as pessoas quando elas transgridem. E às vezes o pai tem que sancionar o seu filho em casa, com um castigo, com alguma medida, não violenta, obviamente, mas para educar, faz parte do sistema. Nós precisamos de um sistema que também reprima para educar. Com certeza. O sistema, quando o direito penal vem e aplica a pena, um dos objetivos é educar o cidadão, para ele saber que tem consequências do seu agir transgressor. Né? Precisamos mudar esse panorama. Então, eu acho que isso é muito importante. Porque quando a família falha, a escola falha, quem vai agir depois é a polícia. A polícia vai estar lá para reprimir, para prender, para agir. Então, tudo que fracassou antes esbarra na nossa atividade diária. Na mão de vocês.
É como diz assim, adote seu filho antes que um traficante adote, né? Exatamente. É uma frase horrorosa, mas eu acho que é bem oportuno nesse momento e eu acho que eu vou entrar numa campanha de conscientização daqui a pouco até nas escolas, porque é uma coisa séria, né? É uma coisa bem séria. Mas te agradeço muito, Sandro, parabéns pelo trabalho, parabéns pela agilidade da polícia em conseguir identificar, prender tão prontamente. Eu acho que isso é um mérito de vocês, quero te parabenizar, né, por comandar toda essa equipe competente que tem aqui em Santa Maria e vamos aguardar agora as próximas notícias então e pedir então que a população não entre em pânico, mas ao mesmo tempo fique mais atenta, né? Muito obrigada, Sandro. Prazer ter falado contigo, né? Eu te digo que se o trabalho é bem feito, não sou eu, é a minha equipe. Nós trabalhamos em equipe para prestar o melhor serviço e quando as pessoas nos assistirem, nós já vamos ter dado a resposta desse caso tão grave que chocou a nossa comunidade. Muito obrigada, Sandro. Muito obrigada.